E aí, galera, tudo bem com vocês? Vou dar uma diminuída aqui, acho que assim dá pra ver legal. E eu vou passar aqui o gabarito lá do projetinho que a gente tá fazendo, que eu passei lá no aulão, tá? E vamos lá pra resolução dele, então. O requisito 1, ele pede pra gente implementar essa função semivelhos para criar um programa ali que vai receber dois parâmetros. No caso, já tá recebendo aqui, ó, o parâmetro 1 e 2, já tá marcado. E a gente tem que ver se eles são maiores que 6, ou seja, se o valor que vai receber aqui e aqui é maior que 6. Então, se eles forem maiores ou igual a 6, né? Maior ou igual a 6, é para retornar true. Se não, é false. Certo? Então, vamos fazer isso aqui. Então, primeiro, a gente vai precisar de um if e verificar se o valor 1 ele é maior ou igual a 6. E a gente também tem que ver se o valor 2 ele é maior ou igual a 6. E se isso for verdade, a gente tem que retornar true. Se não, a gente retorna false. Deixa eu arrumar essas indentações para eu explicar uma coisinha para vocês. Tá certo, aqui tá certo. E faltou aqui também. Então, o que ele tá falando aqui, o meu link? Ó? É desnecessário esse else depois do return. Por quê? Vou até dar um Ctrl S aqui para poder mostrar. Ó, se o valor 1 for maior ou igual a 6 e o valor 2 for maior ou igual a 6, ou seja, se esses dois for verdade, a gente vai retornar true. Se não, é false. Só que aqui a gente não precisa necessariamente de um else. Porque pensa comigo, o código vai executar. Ele vai checar esse if. Se ele não entrar dentro desse if, ou seja, se ele não cair nesse true, só resta um caminho para ele. Ele vai ter que cair necessariamente na linha 8. Então a gente não precisa de um else. A gente pode só retornar o false. Porque se ele passar daqui, só tem um lugar para ele ir, que será esse retorno. Então aí colocar um else aqui se torna desnecessário para o código. Obviamente usando o linter. Caso vocês forem ignorar o linter e quiser colocar um else, não vai estar errado, mas a gente necessariamente não precisa do else nesse caso, porque esse é o único caminho que o nosso código pode seguir. Então, a gente vai rodar aqui o teste. Eita, nós. npm test sem values. E beleza, a gente conseguiu passar em todos eles. Significa que o que foi pedido aqui foi feito. Então eu vou comitar aqui. Inclusive vou criar uma branch, né, que eu estou na main. Git branch. Não, vou usar o git checkout aqui, que é melhor. Git checkout, island, resolução. Então, criei uma branch e vou colocar aqui, ó, requisito 1 feito. Beleza? E eu vou publicar a branch lá no final. E aí vocês vão conseguir ter o acesso a esse código aqui também. Beleza? Então vamos aqui para a questão 2. Vamos lá ler ela, o que ela pede, né? Então, ó, implemente a função convert to centimeters. O inglês deve estar em dia, hein? Implemente a função convert to centimeters, ou to cm, centímetro, com um programa que escreva um valor em metros e retorne convertido em centímetros. Então, o valor recebido por parâmetro será um valor em metros. Ou seja, o que receber aqui dentro de metro vai ser realmente em metro. E a gente quer que converte ele para centímetro. Então, esse programa é muito fácil. Caso alguém não souber a conversão, é só me colocar no Google como fazer. Mas a ideia aqui é só pegar os metros e multiplicar ele por 100. E aí a gente pode vir aqui dar um npm test no convert to centímetros. E nosso requisito já vai passar. Esse requisito é bem tranquilo. A gente só tem que fazer uma conversão e é bem tranquilo mesmo. É mais para testar essa parte dos parâmetros. Ok? Então vamos aqui para o dobro, triplo, raiz, que é o nosso requisito 3. Então, o que ele vai pedir nesse requisito aqui? Ó? Ele vai querer que a gente receba um valor aqui e ele quer que a gente devolve essa mensagem aqui no final. Ou seja, o dobro desse valor é 4. Caso ele for 2, o dobro vai ser 4. O triplo é 6. E a raiz quadrada é esse número doido aqui. Certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que primeiro dobrar o valor, depois triplicar o valor e depois fazer a raiz quadrada dele. Então, quebrando o problema em partes, a gente vem aqui e coloca aqui o dobro. E a gente vai dobrar esse número. Número vezes 2. Agora a gente triplica. Triplo. Vai ser o número vezes 3. E agora ele quer a raiz quadrada. Ou seja, eu vou colocar aqui a raiz. A raiz quadrada, para fazer ela aqui no JavaScript, vocês vão usar o comando math.
squirt, que é SQRT. E aqui dentro você vai passar o número. Aí ele vai achar a raiz quadrada desse número. Beleza? E aqui a gente vai retornar usando o template literals. E aqui ele já dá a mensagem de exemplo pra gente. Então a gente só tem que substituir. Só para não ter erro no teste. Então, ó, o dobro de número que eu recebi ali é o dobro que a gente calculou. Ou seja, aqui, ó, o dobro desse número é dobro. O triplo, aqui a gente pode deixar assim, o triplo é o triplo. E aqui a raiz quadrada é a raiz. Beleza? E aí a gente pode ver se esse teste aqui vai rodar. Então, npm teste, dobro, triplo, raiz. E o teste já vai passar. Então, a gente fez aqui, ó, a gente dobrou, foi o que pediu, depois triplicou e depois achou a raiz quadrada. E devolveu a mensagem exatamente do jeito que era para ser devolvido. Então, o requisito 3 também já está feito. Vamos pro 4. Aqui, gente, eu dei uma cortada no vídeo porque eu tinha explicado de um jeito, mas eu quero fazer isso depurando, mostrando passo a passo. Então, acho que é melhor eu mostrar passo a passo do que está acontecendo. Então, o que acontece aqui nesse create e-mail? Vamos ler ele, ó. Implemente uma função de criar e-mail com o nome completo e retorne um e-mail. Então, esse full name vai chegar um nome inteiro, igual esse exemplo aqui, que eu coloquei meu próprio nome, ou ele vai chegar assim, um nome, sobrenome, com espaço, com tudo. Vai chegar o nome completinho ali. Então, ele quer que a gente crie uma função que transforme esse nome assim, tudo em letra minúscula com underline e coloque @aulão.com. E todas as letras devem ser minúsculas. Então, vamos depurar isso aqui passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retornar o meu full name. E pode ver que eu deixei um console log aqui embaixo para eu ver o que vai chegar nesse retorno, certo? Então, olha só. Vai chegar aqui Aislan Ferreira, que é o meu nome, certo? Então, beleza. Chegou meu nome ali e eu já tenho um primeiro problema. Aqui deveria ser underline, ok? Então, como que eu faço esse underline? Eu trocar esse espaço e colocar um underline ali no lugar. Então, eu posso usar uma função chamada replace, que é exatamente de trocar. Então, eu quero trocar o quê? O que eu quero trocar? Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, olha aqui em cima ele fala, é um valor para você procurar que seja uma string, ou regex. Então, eu quero procurar, vou abrir aspas simples, um espaço. Então, eu quero que ele procure aqui no meu nome, Aislan Ferreira, onde tem um espaço, que vai estar bem aqui. E eu quero trocar, você dá uma vírgula, e mostra, aqui ó, replace value. Pelo que você quer trocar esse espaço? Eu quero trocar por um underline, certo? Então, usei replace, eu quero substituir onde tiver o espaço por um underline. Então, se eu imprimir isso, olha só, metade do problema aqui já foi resolvido. O espaço já virou um underline. Estamos chegando lá. Só que ele quer também que eu coloque @aulão.com. Então, a gente pode transformar esse retorno numa string literals, dessa forma. E isso aqui seria uma variável, né? Então, transformando isso aqui em string template literals, se eu fizer isso aqui, olha só, ele vai trazer o mesmo retorno. Então, aqui na frente eu poderia continuar escrevendo, porque ele é um template literals. Então, eu posso colocar @aulão.com, certo? E olha só, Aislan_Ferreira@aulão.com. Já estamos quase lá. Só que as letras ainda estão maiúsculas aqui. Então o nosso teste ainda não passaria. Então, para transformar essas letras em minúscula, aqui na onde eu acabei de dar o replace, eu vou dar um ponto to lower case, para deixar todas essas letras minúsculas. E aí, o meu retorno final vai ser exatamente a forma que esperava aqui no nosso requisito. Que a gente pegue um nome, um sobrenome e bote um underline. Vou até trocar aqui o nome para, sei lá, Hugo Souza. Um exemplo. Então, quando eu rodar, olha lá, ele vai se transformar exatamente no e-mail hugosouza@aulão.com. Acho que assim fica melhor explicado. E a gente pode dar um npm teste aqui. E vamos rodar aqui esse create e-mail. E olha só, já passamos no requisito. Então, vou colocar aqui que o requisito 3 está feito. Vamos para o requisito... Oh, era o 4, né? Tá bom, então eu vou voltar o meu commit para trás aqui, ó. Undo last commit. E vou trocar para 4. Então eu desfiz o meu commit e comitei de novo.
Deixa eu apagar esse comentário aqui. E vamos aqui para o requisito 5. O requisito 5, a gente precisa ler ele aqui. Então, ó, implemente a função getPoints, que pede a somatória de pontos de um time no torneio de quadribol. Na Copa Mundial de Quadribol, cada vitória vale 7 pontos e cada empate vale 3 pontos. E derrota vale 0. Escreva uma função que receba o número de vitórias, empate e derrotas e retorne a pontuação final. Ou seja, vai somar ali quantas vitórias o time teve, quantos empates ele teve, derrota acho que não importa porque vale 0. E aí soma os dois e a gente chega lá, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente já pode retornar esse valor. O que a gente precisa fazer? Pegar aqui as vitórias e multiplicar por 7. Cada vitória vale 7 pontos. Mais os empates. E cada empate vale 3 pontos. Certo? E aí a gente pode dar um npm test e get points. E esse requisito já está feito. Ele é bem tranquilo de se fazer. É só uma multiplicação, é mais a interpretação e usar aqui a multiplicação para resolver. Então aqui o nosso requisito 5 está feito. Vamos aqui para o requisito 6. O requisito 6 é o seguinte. Eu também acho que vou ter que fazer ele explicativo. Já vou aproveitar para já até chamar aqui, ó. Min, max. Chamar e eu tenho que passar alguns números aqui. Deixa eu ver aqui no teste o que ele espera. Espera um array. Então tá, eu vou passar esse array lá como parâmetro só para a gente exemplificar. Ok? Então aqui eu vou dar um return numbers e vou rodar. Então, ó, ele vai, o que eu passei por parâmetro, o array que eu passei por parâmetro, ele vai imprimir aqui embaixo, certo? Então vamos ler o que ele quer aqui, ó. Ele quer que eu faça o seguinte: que eu implemente uma função que deve somar o valor maior do número do array passado por parâmetro e o menor número. Ou seja, deverá ser somado o valor maior do array passado por parâmetro com o menor, certo? Então, nesse array aqui, eu preciso achar quem é o maior número, que no caso vai ser o 5, e quem é o menor número, que no caso aqui vai ser o 1, beleza? E depois disso, somar os dois. Então, ótimo. Vamos fazer isso, então. Então, para achar o valor máximo, deixa eu ver como que eu posso fazer isso. Ai, ai. Boa pergunta, hein? Vamos lá, vou tentar explicar aqui, ó. Return, vou dar um... Oh, já tenho o return aqui. Vai ser o math.max, que eu quero achar o valor máximo. O valor máximo de quem? De numbers. Vamos ver se isso vai dar certo. Se ele vai conseguir achar os 5. Vamos rodar e olha só, ele não achou nada. Por quê? Ele não achou nada? Porque a gente precisa pegar esses valores aqui de numbers e espalhar dentro do max, para ele conseguir olhar para todos eles. E como que eu pego esse 3, esse 2, esse 1, esse 4 e esse 5 e espalho aqui dentro desse parâmetro? Espalhar, pegar, como se você pegasse areia, né? Não espalhasse todos eles lá dentro, todos esses números. A gente vai usar um negócio chamado spread operator. São esses 3 pontinhos. Então agora eu garanto que eu vou conseguir espalhar todos esses números lá dentro, espalhando aqui todos os números, e eu quero que ele verifique para mim, com os números espalhados lá dentro, qual é o valor máximo. Decorem isso, acho que dá para decorar, que é simples assim para achar um valor máximo, que vocês não precisam fazer o for, uma coisa mais elaborada, certo? Então quando eu rodar, ele vai achar o 5, que é meu valor máximo. Vamos supor que esse 1 agora virasse um 12, e o 12 vai ser meu valor máximo. Olha só, ele vai achar o 12, beleza? Então, já estamos aqui com o valor máximo em mãos. Podemos colocar ele aqui entre parênteses. E eu quero também achar o valor mínimo, que eu tenho que somar ele. E é exatamente a mesma coisa. Math.mínimo. Eu vou espalhar o array que eu recebi por parâmetro. E aí ele vai ter que pegar o 5 mais 1 vai ter que dar 6 no final. E o requisito está feito. É isso que ele pede. Então, talvez vocês iriam declarar uma variável aqui de let, fazer um for para achar o máximo, depois fazer um for para achar o mínimo e depois somar os dois no final, mas é um código que dá para ser resolvido em uma linha usando o mathmax, espalhando o array lá dentro e achando números, o array de números, ok? Aí ele vai passar aqui por dentro desses números espalhados e achar o valor máximo e mínimo. Dê uma boa decorada nisso aqui que vai ser muito útil na vida de vocês. Inclusive, vamos rodar o teste aqui, né? Que seria o sum-min-max. E olha só. O requisito 6, já passamos.
Deixa eu comitar ele aqui. Feito. Vamos apagar aqui esse console. E vamos seguir aqui pro sétimo. E o sétimo já é um requisito assim meio... Como eu posso dizer? Complicado. Ele é um requisito complicado. Mas eu vou explicar ele com calma a forma que eu consegui resolver. Inclusive, esse requisito aqui, eu pensei nele porque quando eu fazia escoteiro... Que eu fazia escoteiro, tá, gente? E aí a gente aprendeu esse código chamado Zenit Polar para poder escrever em código com nossos amigos ou deixar alguma mensagem sem que as outras pessoas percebam. Então eu resolvi implementar um algoritmo aqui nesse exercício para a gente criar isso aqui de forma automática para a gente. E no README aqui ele explica como fazer. Então o que a gente tem que fazer? Ó, ele só precisa codificar a frase para Zenit Polar. Então sempre que aparecer uma letra Z, você troca para P. Sempre que aparecer o E, troca para O. Sempre que aparecer o N, troca para L. E assim por diante. Ou seja, aqui ele vai escrever, ó, Z-E-N-I-T, Zenit, P-O-L-A-R, polar. Então, ele só vai trocar o Z pelo P, e depois ele vai trocar o P pelo Z. Ele vai trocar o E pelo O, e o O pelo E. Só para eu conseguir dar um exemplo melhor do que é os... Oh, meu Deus, calma aí que eu abri um monte de coisa. O que é o Zenit polar, só para não ficar na dúvida. Escrevi errado? Notepad. Aí, abri. Então, aqui seria o seguinte, ó. Zenit polar. Então, onde for Z, vocês trocam por P. E onde for P, vocês trocam por Z. Onde for E, troca por O ou por E. E assim por diante. Essas letras só vão se substituir. Por exemplo, meu nome, que é Aislan, como que a gente converteria? Onde é A, vira I. Então, I vai ser aqui, Y não tem lá, o S não tem lá, o L tem. Onde é L, vai virar N. Onde é A, vai virar I. E onde é N, vai virar L. Tá vendo? Então aqui eu já converti meu nome para Zenit Polar. Então, esse é o algoritmo que a gente tem que fazer. Trocar essa letra por essa por essa, nessa ordem, ok? Tendo isso explicado, para vocês entenderem também a origem, né? Aqui tem um exemplo, ó, vamos para o Hexa Brasil, tem que ter essa saída aqui, se for o caso. E o retorno final também tem que ser com letras minúsculas. Então, é outro exercício que eu vou fazer ele aqui, depurando ele. Vendo aqui a saída e tal. Então eu vou passar uma frase aqui escrito Brasil Hexa. Estamos em época de Copa, né? A gente não... Talvez se alguém estiver vendo isso no futuro, talvez o Brasil já tenha ganhado ou perdido a Copa, mas nesse momento a gente não sabe. Estamos nas oitavas de final ainda. Enfim, opa, deixa eu retornar aqui a sentença, né? Return sentence. Tá, então, ó, Brasil Hexa. Então, ele quer que a gente transforme isso aqui em... Como fala? Em Zenit Polar. E tem que ser tudo em letra minúscula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso em letra minúscula. Vou criar uma const aqui, chamado polar, tá? Não vou dar um nome muito bom aqui, não. Vou pegar a sentence e transformar ela em letra minúscula. Tá? Então, se tinha alguma letra maiúscula, que no caso o B do Brasil ali era, vai ficar minúscula agora. Ok? E eu quero transformar isso aqui num array. Eu quero separar cada letrinha para cada um, para eu checar letra por letra e fazer a troca delas. Essa é a lógica que vamos elaborar aqui. Então eu quero dar um split, eu quero separar tudo. Então eu só vou abrir aspas simples. Então o que ele achar na frente ele vai separar. E vou rodar. E olha só, ele já criou um array separando letra por letra. Até a vírgula aqui, ó, foi separado. Olha só, ele separou tudo quando eu splitei. Então agora eu tenho um array em mãos. Minha frase acabou de virar um array. Tá vendo? Porque eu splitei ela. Tendo isso splitado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um for, ok? Então vou fazer um for aqui, ó, let i igual a 0, i menor que polar.length e i mais igual a 1. E eu quero só dar um console.log em, deixa eu ver aqui, polar i. Só pra gente ver o que tem lá dentro, certo? Então vamos passar aqui por dentro. E olha só, ele vai passar pelo B, R, A, S, I, L, vírgula, hexa e o ponto de exclamação. Depois aqui você vai estar mostrando o retorno. Então, beleza. Eu sei que eu estou passando por cada uma das letras, tá? Então, eu quero substituir essa letra caso aconteça alguma coisa. Se eu quero substituir, eu posso usar muito bem aqui um switch. O switch em quem? Na letra que eu tenho em mãos dentro desse for. Então, eu vou passar por dentro dessa letra, ok? Então, o que acontece? Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Se caso
essa letra aqui for Z, que é o que fala lá no exercício, né? Se caso essa letra aqui for Z, o que a gente faz com ela? A gente pode criar um array vazio aqui para receber essa nova frase, que seria aqui o new polar, ou new sentence, né? Ou converted sentence, fica melhor, né? Converted sentence, igual a um array vazio. E a gente vai guardar aqui dentro a frase que a gente for convertendo, certo? Então, a gente pode pegar esse converted sentence e dar um push nele, certo? Com a letra P. Porque sempre que for Z, ele quer que a gente muda para P, certo? Então, Z vai virar P. E aí a gente vai ter outro caso. Caso a letra for E, ou seja, estamos começando a escrever Zenit, né? Então, caso ela for E, a gente vai pegar essa mesma coisa aqui, que eu vou até copiar, porque eu vou ter que ficar colando toda hora, né? Se for E, a gente quer mudar para O. Ou seja, aqui eu estou começando a escrever Zenit, e aqui eu estou começando a escrever Polar. E assim por diante. Então, eu vou tentar até fazer mais rápido aqui. Então, ó, Zenit, Polar. Faltou os 2 pontos aqui. Então, Zenit, Polar. Ai, tô esquecendo alguma coisa, será? Faltou fechar aqui, ó. Tá. E aqui o case também seria o T. Olha, ele não tá fechando. Deixa eu ver se eu cometi alguma gafe aqui, gente. Ah, tá. Tá aqui o problema. Zenit, Polar. Aqui a primeira parte já foi feita, certo? E agora a gente precisa colocar um break aqui para todos eles. O que seria o break? Seria para parar essa checagem caso ele encontrar alguma letra. Então, se achou o Z, troca pelo P e para tudo. Então, com o break, a gente vai parar. E aqui, a gente também precisa de um default, que caso ele não achar nenhuma letra dessa para ser substituída, então ele vai simplesmente mandar para dentro do converted sentence. Ele vai mandar lá para dentro apenas a letra que a gente tem em mãos, que seria o polar I. Ou seja, se não achou nenhuma para trocar, vai você mesmo, certo? Então, aqui tá quase pronto, tá? Não tá pronto ainda, que a gente só trocou o Z pelo P. Mas agora a gente tem que trocar o P pelo Z. Vamos ter que fazer isso aqui tudo ao contrário. Então, eu vou até copiar isso aqui, colar. E vou colar aqui de novo. E aqui eu só vou trocar para polar, tá? Ó, P, O, L, A, R. E aqui eu vou trocar também para Zenit, ó. Z, E, N, I e T. Então, onde for Z, ele troca por P. E onde for P, ele troca por Z. E a gente vai fazer o Zenit polar dessa forma. E vai devolver aqui embaixo, não o polar, mas a nova sentença. Só que essa nova sentença, se a gente mandar ela assim, ela vai chegar um array lá embaixo, lembra? A gente transformou em array. Então, se eu só passar ela aqui, ó, ele até vai fazer a conversão pra gente, ó. Pode ver, aqui era R, virou T, tá vendo? Onde era o A, virou I. Só que chegou um array aqui, e eu tenho que transformar isso de novo em uma frase normal. Então eu vou dar um ponto join, assim. Só juntar. Antes eu splitei e agora eu junto. E quando eu volto, tá aí, ó. Brasil, Hexa. Convertido. Deixa eu fechar isso aqui, ficou doido aqui. Brasil, Hexa, convertido. E agora o nosso requisito, embora tenha sido um pouco complicadinho, né? Ele deve passar no teste. Vamos testar. E tá aí, ó. O teste do Zenit Polar, do nosso conversor, foi feito. Talvez tenha formas mais fáceis de vocês fazer, mas eu acho que essa aqui ficou bem explicativa, então deu pra gente usar o switch case, usando aqui o for para jogar coisa dentro de array, ficou o que vocês vão precisar pro projeto mesmo. Então, essa base, né? Então aqui o requisito set foi feito. Espero que eu tenha lembrado de comitar todos em ordem, né? Porque eu sou uma pessoa que esquece das coisas. Então agora vamos pro 8. O 8 também é um bem legal, que vai ser um pouquinho de regex. Que eu não vou explicar tão a fundo, mas vou explicar o que ele vai fazer. Então vamos pro 8, né? Então o 8, o que ele quer que a gente faça? Tem duas funções, a encode ladder e a decode ladder. Essa é a encode, essa é a decode. As duas fazem parte do mesmo requisito. Beleza? Então o que ele quer que a gente faça aqui, ó?
que quando a letra for A, muda por arroba. Quando for E, muda pelo 3. E assim por diante. Ele quer que a gente pegue as vogais e troque por esses símbolos aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai receber aqui uma letra. Vou até dar aqui um log. Um encode letter. Com uma letra não, né? Seria uma frase ali no caso, eu acho. Se eu não tô muito doido. Vou colocar uma frase aqui, ó. Vamos aprender JavaScript. E eu vou dar um return aqui na letter. E aqui acho que eu errei. Vou colar aqui. Agora tá certo. Então, se eu rodar, ó, já foi ali. Então, ele quer que a gente substitua, quando tiver aquelas letras, pelos símbolos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai chegar aqui, retornando a letra. E a gente vai usar o replace que a gente já aprendeu. Certo? Então, replace. Quando for A, no caso, eu quero trocar pelo arroba. Certo? E aí eu posso seguir fazendo aqui na frente mesmo. Não precisa declarar tudo de novo, não. Quando for E, eu quero trocar pelo 3. Quando for I, eu quero trocar pelo exclamação. E quando for O, eu quero trocar pelo 0. E quando for U, aí eu acho que era um caractere especial. Deixa eu pegar lá no readme. Que é um U com um negócio cortado aqui. Aí vocês podem pegar daqui também, tá? U. Calma aí que faltou alguma coisa aqui, hein? Ah, tá. Ele queria que a gente quebrasse a linha só. Então, U. Só que aí tem o seguinte, gente. Aqui talvez vai dar certo. Vou até rodar. Ó. Vamos aprender JavaScript. Ele já rodou e já substituiu. Porém, e se eu escrevesse isso aqui com letra maiúscula? Essa mesma frase. Ó. Vamos aprender JavaScript. Então, ela não vai converter. Então, vocês têm dois caminhos aqui. Ou vocês mudam para lowercase toda essa frase e ainda assim não converteu. Então, acho que esse caminho aqui já não funciona. E tem o caminho do regex. Que eu não vou explicar tão a fundo o regex, mas vou explicar o que vai acontecer aqui se a gente usar ele, tá? Então, eu vou apagar as aspas, vou colocar duas barras e vou colocar... Acho que só o i aqui funciona. E vou fazer isso para todos, tá? Ó, A, E, I, O e U. E agora vou deixar maiúsculo aqui e ver se ele vai conseguir converter. E olha só, ele converteu. Não importa se ela estava maiúscula ou minúscula, ele fez a conversão. Então, para eu não ter que explicar tão a fundo o regex, que eu não sei se é o momento para você estar estudando regex agora, sempre que vocês quiserem ignorar o case sensitive, ou seja, eu quero verificar uma coisa e para mim pouco importa se ela está maiúscula ou minúscula. Eu só quero testar. Eu quero que funcione do jeito que estiver vindo, que funcione. Então vocês vão colocar a string entre duas barras, normal, e botar esse i na frente. Então se esse a aqui chegar aqui na saída como maiúsculo ou minúsculo, isso aqui vai interpretar ele de qualquer jeito, tá? Então se eu botasse aqui o a minúsculo, ó, vou até dar uma zoada aqui em alguns lugares. Nas vogais aqui, ó, essa eu vou deixar minúscula, essa também vou deixar minúscula e algumas estão maiúsculas. E se eu rodar de novo, olha só, ele vai dar a mesma saída. Tá vendo? Tirando o M aqui, que eu deixei minúsculo também. Porque ele simplesmente vai ignorar se é a letra maiúscula ou minúscula e ele vai rodar o que a gente pediu. Então lembrem disso. E para deixar esse código mais organizado, eu posso quebrando aqui, ó, na frente dos pontos. Assim, assim, assim e identar. Então aqui, leather, continua aqui. Aqui parece que tem outra linha, mas não tá, tá? Pode ver que tem um tab aqui. Então esse ponto replace é como se ele tivesse aqui. Eu só passei ele para baixo, tá? E esse tá todos eles um linkado com o outro. E esse aqui é a resolução da questão, tá? Tem formas gigantescas, talvez quando vocês fizeram isso, vocês tenham rodado aqui 20 linhas de código para resolver isso aqui. Mas o replace usando o regex é uma boa coisa. E o decode embaixo é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então, sendo a mesma coisa, só que ao contrário, a gente pode
simplesmente copiar isso aqui, colar aqui e só trocar. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu copiar esse U doido aqui, né? Não tem como fazer. E aqui você troca por A, E, I, O, U. E aqui a gente já pode tentar rodar o teste. npm encode letter. Deixa eu ver se roda assim. Se não rodar, vocês vêm aqui nos testes e procura esse arquivo que vai ter um nome sugestivo até, ó. Encode decode, tá vendo? Então, ó, npm test encode. Opa, tivemos um problema aí. Esperava isso aqui. E chegou isso aqui. Ué, vai dar certo, hein? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Esperava isso e recebeu isso. Ué, então o meu teste está errado ou eu cometi um erro. Vamos ver aqui no teste onde está errado, tá, gente? Isso aqui é bom porque a gente já vai depurando aqui, ó. Ah, entendi. Então aqui ele vai receber o texto torto. Uhum, e vai converter ele para letras. Muito bem. Não, mas era para estar funcionante isso aqui, hein? Ah, tá. Precisava deixar eles aqui com o Gzinho aqui do global. Pra ele interpretar isso aqui certinho. Muito bem. É, fomos pegos aqui. Então quando vocês forem usar os símbolos ou números assim, vocês só pela dúvida coloca esse G aqui também. Eu também não entendo muito bem de regex, tá? Mas eu decorei isso aqui. Então, por decorar, eu sei que eu uso isso aqui pra ignorar a letra C maiúscula ou minúscula. Boto desse jeito aqui e funciona. Isso é decorado, mas caso vocês quiserem estudar a fundo sobre regex, fica uma boa, porque aí vocês têm várias outras formas de usar regex para mais regras e pode salvar a vida de vocês. E se eu não me engano, a gente não aprende regex na Tribe. Então, talvez seja interessante vocês estudar por conta. Mas foi legal que vocês viram aqui eu procurando no teste onde estava o problema e tendo que enfrentar um problema aqui ao vivo, assim, não ao vivo porque tá gravado, né, mas achei interessante essa parte aqui. Eu gosto quando acontece, tá? Não fico com vergonha não, eu acho maneiro. Vamos pro próximo aqui. Vamos pro requisito 9. Então, o 9 é o seguinte, vamos lê-lo. Implemente a função soma e multiplique por 2. Então, somando todos os valores de um array de números e retorne o valor multiplicado por 2. Então, ele quer que eu some todos os valores do array e multiplique por 2. Então, a gente vai fazer. Eu vou ensinar de uma forma diferente. Vocês podem tentar aprender ou usar um dia. Caso vocês já queiram aprender ou tentar entender, vai ficar legal. Então eu vou usar ela primeiro para mostrar para vocês e depois vou fazer de um jeito que fique mais fácil para vocês hoje no projeto, tá? Então esse numbers ele vai receber um array, tá? Eu vou até pegar um exemplo aqui de array para a gente usar como teste aqui no console.log. Então, ó, sum and multiply by 2. E aí a gente vai pegar esse array aqui para teste. E vou até retornar ele aqui, ó. Numbers. Então, quando eu uso meu console.log, aparece o array que eu passei por parâmetro. Certo? Então, o que eu quero fazer com ele? Eu quero usar um reduce, quero reduzir esse array, certo? Então, aqui dentro desse parênteses, eu vou ter que criar uma função anônima. Então, eu posso passar um function aqui, dessa forma. E o que eu quero retornar desse function? Eu quero retornar dois parâmetros. Um vai ser o meu contador e o outro vai ser meu número atual. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o meu contador mais o meu número atual. Certo? Aqui ele vai transformar para arrow function. Então, só para eu fazer aqui com arrow function também para vocês entenderem, já que o meu linter corrigiu, aqui vocês vão abrir uma função anônima, tá? Então, em vez de usar o function, vocês passam o parâmetro, chama com a flechinha, tá? Aqui vocês vão usar o valor, que seria o contador, e o valor atual, vou ter que colocar V atual. E aí vocês vão pegar esse valor do contador e vão somar com o valor atual.
E aí eu vou até dar aqui um console para vocês verem. Olha só, 21. Então, ele vai somar aqui, ó, 6 com 5, com 4, com 3, com 2, com 1, e vai dar 21. Então, o que que isso acontece? Só para vocês entenderem o que está acontecendo dentro disso aqui, ó. Ele vai pegar, a primeira coisa aqui, ele vai fazer um for aqui dentro. O Redux, ele meio que faz um for já. Então, ele vai pegar o meu contador. Qual vai ser meu contador nesse ponto aqui? Vai ser o 1. Então, ele vai pegar o meu 1 e vai somar com o 0. Então, 1 mais 0, porque o meu valor atual eu não tenho nada. 1 mais 0, 1. E aí, o meu contador, o meu valor atual passa a ser 1. Beleza? Aí ele vai pegar o 2. Ele vai pegar 2 mais 1, 3. O meu valor atual passa a ser 3. Aí o meu contador vai pegar o 3. 3 mais 3, 6. O meu valor atual passa a valer 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Então o valor atual, ele vai guardando os valores que já foi somado e o contador pega o próximo número do array. Se vocês sempre quiser somar os valores que estão dentro de um Redux, ou dentro do Redux não, dentro de um array, vocês podem usar o Redux dessa forma e ele funciona desse jeito. E como ele quer que a gente multiplique tudo isso por 2, a gente já pode fazer e vai dar 42. E obviamente o nosso requisito já estaria passando. Sum and multiply by 2. Então se eu rodasse assim, ele já passaria. Então essa é uma forma de fazer. Caso ficou muito confuso, não tem problema. Se não deu para entender o Redux, não se preocupem, vocês vão aprender no final do módulo de fundamentos. Só queria deixar aqui essa anotação. Vou até deixar ele comentado, tá? Essa resolução. E vou resolver de uma forma que fique mais tranquilo para vocês. Mas fique o exemplo aqui, certo? Dessa resolução. Então o que a gente pode fazer aqui? Somar todos esses números usando o for. Então o que a gente pode fazer? Pegar aqui o let i igual a 0. I menor que numbers.length e mais igual a 1. E beleza. Aqui dentro, para a gente salvar todos esses números aqui, somado, a gente vai criar uma variável com let de soma e vai dar o valor de 0 para ela. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó, soma mais igual a numbers na casa i. Então, o que que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o nosso soma aqui, que é 0, e vai somar aqui, ó, 0 mais 1, 1. Aí o soma vai passar a valer 1. Aí 1 vai ser 1 mais 2 e ele vai fazer a mesma coisa que o Redux. E aqui no final a gente retorna o soma multiplicado por 2. E aí lá embaixo ele vai dar de novo 42 e obviamente o nosso requisito também vai estar passando. Então fica aí as duas formas de resolver esse problema. Beleza? Vamos comitar aqui, que eu nem lembro se eu comitei o último. Então requisito 9 feito. E vamos para o último aqui, que seria o 10. Então, o 10, o que ele quer? Implemente a função sum even numbers e sum odd numbers, que recebe um array de números e retorna a soma dos números pares e depois dos ímpares. Então tá, a primeira função deve retornar somente a soma dos números pares, e a segunda função deve retornar somente a soma dos números ímpares. Beleza? Beleza. Então, aqui também vou fazer esse de uma forma e esse de outra. Então, esse da forma que vocês estão mais acostumados e esse de uma forma diferente. Ok? Então, tá. Vamos tentar achar todos os números pares desse camarada aqui. Deixa eu só apagar esse console aqui para ele não atrapalhar a gente. Mentira, eu vou pegar esse array aqui emprestado. Para a gente usar de parâmetro ali embaixo, né? E vou apagar isso aqui. Aí, beleza. E aqui eu vou dar um console.log no sum even numbers. E vai passar isso aqui como parâmetro. E aqui a gente retorna os numbers. Opa! Beleza. Retornamos os numbers. Roda aqui, o numbers está aqui embaixo. E ele quer só os números pares. Então o que a gente pode fazer? Cria uma variável chamada pares como array vazio. Para a gente guardar os valores aqui dentro. Criamos aqui um for loop. Let i igual a 0. I menor que numbers.length. E mais igual a 1. E aqui dentro a gente vai procurar os pares. Então, se o numbers que a gente está vendo com um módulo por 2, ou seja, se ele é dividido por 2, o resto dessa divisão for igual a 0, então, se isso for verdade,
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar dentro de pares o número que a gente pegou. Se não, ignora. Certo? E aí o pares já está lá. E aqui embaixo, fora desse for, a gente vai retornar os pares. Certo? Então ele quer que a gente retorne os números pares. E a gente retornou aqui os números pares. Deixa eu ver se era isso que ele queria mesmo. Né? Sum, even, odds. Ah, tá. Ele quer que a gente some esse array que a gente vai ter no final. Então tá. Então ele quer que a gente soma esse array que a gente tem no final. Então, para fazer isso, a gente talvez vai precisar aqui de outro for. Uma forma de fazer. Que é igual ao de cima. Let i igual a 0. I menor que pares agora, ponto length. E i mais igual a 1. Né? Beleza? E aí a gente vai pegar aqui o nossos... Criar outra variável aqui de let soma igual a 0. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Soma mais igual pares na casa i. Foi exatamente o que a gente fez lá em cima. E retorna a soma. E aí quando a gente roda, ele dá 12. Inclusive, esse teste aqui da primeira função já foi até passado. Então aqui está uma forma de fazer. Qualquer coisa vocês voltam ao vídeo se eu expliquei muito rápido. E peguem a ideia de novo. Certo? Então essa é uma forma de resolver. Aqui embaixo, eu vou resolver, só que de uma forma mais fácil de fazer, né? Porque vai ser praticamente uma linha, só que ela é difícil de entender. Então a gente vai com calma, tá? Então, ó, vou dar um return numbers. Ele vai me voltar aquele array, certo? Então, quando volta esse array, eu quero filtrar de dentro desse array um número. Então, eu vou criar um parâmetro aqui que chama número. Isso aqui poderia ser um número qualquer, certo? E eu quero filtrar número, só para vocês entenderem. Então, dentro desse array numbers, ou seja, aqui dentro desse array numbers, eu quero filtrar um número. E eu quero que me mostre esse número. Então, no caso aqui, como eu não passei nenhuma condição, se eu apertar aqui, ó, ele me traz o mesmo array. Então, esse filter aqui dentro vai fazer um for, e esse for vai me devolver um novo array, ok? Vai me devolver um novo array com os números que estão aqui dentro. Então, o número, a primeira vez que rodar, ele vai falar, número, você é true? Nessa parte aqui, ele vai falar 1 é true, beleza. Número vai valer 2 aqui, número vai valer 3 aqui, 4, 5 e 6, ele vai devolver todos. Agora, eu quero falar assim, eu só quero devolver um novo array caso esse número for igual a 3. Então, dentro do array de números, que é esse cara aqui, eu quero filtrar um número que seja igual a 3. E se eu rodar, olha só, ele me traz um array só com 3. Então, eu estou filtrando. Então, nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero pegar os números que estão lá dentro e pegar o módulo deles por 2 e quero ver se é estritamente igual a 1, já que eu quero os ímpares nesse caso. Né? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar cada número de lá, vai dividir por 2, e se o resto da divisão for 1, esse número é ímpar, e aí ele vai me devolver um novo array só com os ímpares. E quando eu rodo, olha só, ele já me trouxe 1, 3, 5. Então, ele já me deu os números ímpares. Já tenho isso em mãos. Tendo isso em mãos, agora eu posso somar esses números. E para somar esses números, a gente já aprendeu. Lá em cima, a gente pode usar um reduce, e esse reduce aqui precisa de um contador e de um valor atual. E uma função aqui. E aí o contador mais o valor atual vai fazer essa soma pra gente. E aí ele vai somar o 9. E se a gente rodar agora o npm test, e aqui é sum, even, odds. Opa, aí que ele não achou. npm test, sum, even, ver se ele acha assim. Beleza. Então, olha só. Ele já conseguiu fazer o teste lá. E olha só, os dois funcionam. Aqui, obviamente, a linha ficou muito grande, então eu posso fazer que nem o esquema que eu fiz lá em cima no replace, bem aqui, de jogar isso aqui para a linha de baixo. Ó, o filtro para a linha de baixo, o reduce para a linha de baixo, e dentro ele certinho. Então, aqui, ó, dentro do número que eu recebi, que é esse array, eu quero filtrar um número que dividido por 2 tem o resto 1. Ele vai filtrar todos e me trazer um array. E depois disso, eu quero somar todos eles. E retornar aqui essa soma. E aí, no final, ele vai me trazer
o valor final, tá? Então, obviamente, essa função e essa função pedem a mesma coisa, é idêntico. Caso vocês quisessem, era só copiar tudo isso aqui e simplesmente inverter aqui, ó. Era só fazer isso e já dava certo. Era só colocar diferente ali. Que se não é par, é ímpar. Mas aqui embaixo eu deixei uma forma também de resolver de outra maneira, tá? Filtrando e depois usando Redux para fazer a soma, ok? Então a gente acabou aqui a primeira parte dos nossos exercícios. Deixa eu comentar aqui o que o requisito 10 tá feito. E vamos para o requisito 11. Que 11 não, né? Que seria os bônus aqui. Então o que ele quer aqui? Vamos olhar. Então, ó. Implemente a função validateCPF, que recebe um CPF como parâmetro e retorna se ele é válido ou não, certo? Lembre-se que o argumento passado será testado no seguinte formato. E ele deu um exemplo aqui pra gente. Ou seja, esse parâmetro aqui vai ser naquele formato que ele vai ser testado. Então, eu tendo isso em mãos, eu já posso até colocar ele aqui como teste pra mim. Calma aí que eu tô quase ficando doido aqui. Aí. E aí eu vou dar um return aqui nesse CPF. Vou só testar aqui se tá tudo certo, se tá me retornando ele. Beleza. Ótimo. Excelente. Então, e o retorno deve ser nesse formato aqui. Onde x é um número. Então aqui a gente vai substituir por números. E a gente resolve isso no final. E caso o CPF não seja válido, retorna CPF inválido. Beleza. Ok. Então o que vai ser testado? Se receber um CPF, um array de números passado por parâmetro deve retornar no formato especificado o CPF da pessoa, caso ele for válido. Beleza, então se o CPF estiver certinho, é para retornar isso no fim. Já que é no fim, não precisa resolver agora. A função tal, caso contenha uma string dentro do array passado por parâmetro, deve retornar CPF inválido. Ou seja, esse array passado aqui só pode ter números dentro. Se eu chegar aqui e transformar esse 3 em string, ele não pode retornar esse array. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de impedir dessa string passar. Ok? Como fazer isso? Também duas formas. Vou explicar aqui a primeira. A primeira, eu vou até usar aqui um filter. Eu vou filtrar aqui o array. Quero filtrar esse array e quero saber se o tipo de array, ali, o tipo da parada que vai estar dentro do array, das coisas que vão estar dentro do array, é estritamente igual a number. Então, eu quero saber se todo mundo ali é number. Então, aqui eu não quero filtrar, né? Eu quero perguntar aqui se every. Então, eu quero saber se todos os números que estão dentro do array, ou seja, se o tipo de todo mundo que está dentro do array é number. Se for, ele vai me devolver true. Se não, é false. E quando eu rodar aqui, ó, ele vai me dar um false. Por quê? Porque esse 3 aqui é uma string. Agora, se esse 3 fosse um número, ele me devolveria um true. Certo? Então, o que eu posso fazer com isso em mãos? Posso fazer essa checagem em algum lugar. E posso colocar aqui, ó. Const verify if is number. If is number. E eu posso colocar isso aqui dentro. Isso vai me devolver true ou false. Certo? Vou até imprimir isso aqui para vocês, ó. Verify if is number. E ele vai me dar true aqui. Então, beleza. Se isso aqui for true, ótimo. A gente já resolveu um problema. Se não, é CPF inválido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Se verify is number foi estritamente igual a false, então, se isso acontecer, eu quero retornar o que ele me pede aqui, ó. CPF inválido. E pronto. Então, se tiver o número certinho ali, ele vai cair aqui e vai mostrar true. Se tiver uma string, ele vai cair aqui. Então, vou rodar e... olha só, ele me deu true. Então, ele não entrou nesse if. Porém, se eu transformar alguém aqui em uma string, o que ele vai fazer? Ele vai cair dentro do nosso if e vai falar que o nosso CPF está inválido. Então, com isso a gente já resolveu o primeiro problema. Caso isso for muito difícil, vou deixar comentado também. Claro. E vamos fazer de outra forma aqui. Então, vou criar aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tá, vamos fazer de outra forma aqui. Deixa eu pensar. Vamos poder fazer isso aqui com for.
Então, for i igual a 0. I, ou i não, né? Aqui, oh, meu Deus, i tem que ser menor que cpf.length. E o i mais igual a 1. Vamos fazer um for. E aí a gente vai perguntar aqui se o type of de CPF na casa de index for estritamente, for diferente, né, de number, a gente retorna CPF inválido. Certo? E aqui embaixo a gente já não pode mais fazer isso. E aqui eu vou retornar só o CPF, para deixar de exemplo. Então vou deixar essa resolução aqui na parte de cima. Vocês podem olhar depois. E outra solução aqui embaixo. Então a gente vai passar por dentro de todos eles, ver se o tipo deles é number, ou se são diferentes de number, né? Quer dizer, desculpa que eu dei uma bugada. Vamos passar por dentro de todo esse array aqui e vai perguntar se um deles é diferente de number. Se for diferente de number, qualquer um que seja, retorna CPF inválido. E lembrem, o retorno mata a função, ele jamais vai cair aqui. Se ele passar por dentro desse if e nenhum deles for uma string, todos eles for de fato um number, ele vai cair aqui embaixo e mostrar o CPF pra gente. Então quando eu rodo, ele dá CPF inválido, mas se todos eles forem number, então ele vai me devolver esse retorno aqui. Então essa parte já está solucionada. Então isso aqui, beleza. Se tiver uma string lá dentro, não vai passar. Tá, vamos lá. A função, caso contenha um número maior que 9 dentro do array, então, se tiver alguém maior que 9, deve retornar CPF inválido. Beleza. Então, duas formas de fazer também. Vou deixar a solução ali em cima também. Então, aqui eu também posso filtrar. Imagina que... Vou até fazer aqui, ó. Const. Ponto. Eu quero saber se todos os números que estão dentro desse array, se eles são menores que 9. Se todos eles forem menor que 9, isso tem que me retornar um true aqui embaixo, senão é false. Então, ó, true, porque realmente todo mundo aqui é menor que 9. Então, se eu botar aqui 10, não tem como o CPF de alguém ter um 10 lá no meio, né? Os números vão de 0 a 9, não tem como ter um 10. Então, se eu botar um 10 ali, ele vai me devolver false. Ok? Então, vou deixar isso aqui do jeito que tá. Posso até botar um 8 aqui, não tem problema. E eu também, aqui embaixo, quero saber se tem algum número menor que 0. Por quê? O CPF só aceita número até 0. Não pode ter um menos 1 dentro do CPF. Então, eu vou colocar aqui E. Números menor, maior ou igual a 0. Ou seja, os números aqui, ou ele tem que ser menor que 9, ou maior ou igual a 0. E se isso for verdade, me devolve true, se todo mundo for. Se um ali não for, ele vai me dar false. Então, vou rodar, ele vai dar true. Porque todos aqui são menores que 9 e todos são maiores ou iguais a 0. Então, se esse 3 vira menos 3, ele já me devolve um false. Tá vendo? Então, aí eu posso fazer a checagem aqui. Const check numbers. Vou checar os números e eu vou fazer essa checagem aqui. Beleza? E aqui, a mesma forma. Eu posso fazer lá. Se check numbers for estritamente igual a false, então retorna CPF inválido. Retorna CPF inválido. Se não, mostra só o CPF aí. Então, nesse caso aqui, ele vai me dar CPF inválido. Porque isso aqui vai dar false. E aí, se eu quiser fazer da true, eu tiro esse negativo aqui e ele vai voltar só o array lá embaixo. Porque ele vai estar caindo aqui. E caso cair aqui, o que a gente pode fazer? Devolver nesse formato aqui, que foi o que ele me pediu, ó. Devolve nesse formato. Então, eu vou passar um template literals, vou colar, e aqui ele quer o CPF da pessoa, certo? Então, eu preciso pegar aqui os 3 primeiros números de cada um. Então, como pegar os 3 primeiros números desse CPF? Essa aqui é a grande questão, né? Então, a gente vai usar um negocinho chamado slice. A gente vai cortar um pedaço, um slice mesmo. Então, cpf.slice. Quem que eu quero? Eu quero os 3 primeiros números. Até onde vai os 3 primeiros números no nosso array? Então tá, ó. Esse aqui é o índice 0. Esse é o índice 1. Esse é o índice 2 e esse é o índice 3. Se eu cortar um pedaço aqui, nesse 4 para trás, ele vai pegar esses 3 pedaços.
Então, eu quero do índice 0 e eu quero que você corta para mim até o índice 3. Então, ele vai pegar o 0, 1 e 2. Ele vai pegar o índice 0, 1 e 2. Então, se eu imprimir na tela agora, ele tem que mostrar 1.83 ali. Tá vendo? E aqui no caso, deixa eu ver o que a gente pode fazer de diferente para não ficar essa vírgula na frente aqui. Que essa vírgula aqui não pode, né? Ai, meu pai, o que será agora, hein? Deixa eu fazer diferente aqui. Const get 3 dígitos igual a cpf.slice. E aí a gente vai pegar do 0 ao 3. E aí aqui dentro eu vou botar isso aqui. Opa! Caraca, cara. Será que eu copiei errado? E bota aqui. E vamos ver como fica. Ih, deu a mesma coisa, hein? Azedou. Azedou. Deixa eu fazer uma cópia aqui só para ver se eu não tô doido. Roda aqui. Ferrou. Ferrou total. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu olhar aqui linha por linha. Certo, certo, certo. Será que eu tô confundindo? Não estou confundindo. Ferrou. Ferrou, porque eu não lembro agora, hein? Tá. Gostei que aconteceu de novo. Gostei que aconteceu de novo, porque agora eu percebi o que faltava. Tá, ele tá me devolvendo, ó. Cortadinho, ele cortou todo em pedaço. Eu esqueci o que fazia aqui o slice certinho. Vamos lá, vamos lá que eu vou explicar agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai cortar um pedaço do 1, do 8 e do 3 e ele vai me devolver esses pedaços cortadinho. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esses pedaços. Ah, que legal, que legal. Vou até dar uma cortada no vídeo para não ficar essa doideira aí. E aí sim, ó. Ah, tá, eu tinha que juntar eles, tá, gente? Muito bom. Nossa, isso que dá. Da próxima vez eu vou trazer os vídeos com o negócio preparado já, né? Pra eu não enfrentar problemas. Mas beleza, aqui eu preciso juntar esses pedacinhos, tá? Então, beleza. Peguei aqui os 3 primeiros pedaços. Então, agora eu vou até manter do jeito que eu fiz aqui. Const get 3 dígito 2. Const get 3 dígitos 3. E no final eu quero pegar só 2 dígitos, né? Que é os 2 últimos. Vai ser isso e vai ser isso. Então aqui meio que eu vou ter que copiar tudo. E aqui eu vou querer um pedaço da onde? Aqui vai ser do 3 ao 6. Aqui vai ser do 6 ao 9. E aqui vai ser do 9 ao 11, porque eu só quero 2. Certo? E aqui eu só preciso também copiar isso daqui. Dessa forma. E trocar o nome das variáveis aqui. E beleza. Aqui seria o dígito 2. Aqui seria o dígito 3. E aqui seria os 2 dígitos. E quando a gente roda, olha só, ele já traz o CPF certinho. E aí agora eu posso dar o npm test nesse validate CPF e ver se tem algum erro no teste. Se alguma forma que ele esperava. Olha só, um falhou. Vamos olhar o porquê falhou. Vamos olhar o porquê falhou. Olha só aqui, ó. Ele recebeu com uma barra aqui no final. Por algum motivo. Deixa eu ver se não foi eu que digitei errado isso aqui. Não, pior que não foi eu que digitei errado, não. Ele veio com uma barra aqui no final mesmo. Só deixa eu ver se foi erro meu em algum lugar aqui. Vamos ver se eu não fiz nenhuma coisa errada aqui. Isso aqui não era pra ter, né? Ah, não, era pra ter sim. Ou era pra ser uma barra ali? Não, era pra ser um tracinho, né? Vamos analisar aqui a saída. CPF 2 pontos. 1, 2, 3 tá certinho, certinho. Certinho, certinho. Certinho, certinho. Certinho. E esse aqui, por algum motivo, ficou doido. Esse terceiro teste aqui. Isso aqui, por algum motivo...
Ficou estranho, ficou com uma barra ali. Não sei se foi erro meu ou não. Mas eu acho que não foi erro meu não, hein? Vamos ver. Digitei aqui 911, tá certo. 690303. Cara, o que é essa barra? Deixa eu dar um console log aqui pra ver. Olha, ele não tá vindo com essa barra doida. E ali tem uma barra. Ele esperava isso e recebeu o negócio com duas aspas. Eu acho que é isso que tá errado, hein? Essa aspa aqui, hein? Não é uma barra ali. Ele só colocou a barra ali pra mostrar que era a aspa mesmo. É, era isso. Muito bom. Tinha uma aspa a mais ali, eu não tava vendo. Acho que vocês aí no vídeo devem ter dado risada, porque vocês já viram primeiro que eu que tinha aquela aspa ali me quebrando inteiro. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos pro próximo aqui. Que vai ser o requisito. Ah, deixa eu comentar, né? Requisito bônus 1 feito. Beleza. Vamos pro próximo aqui. Este. Então, implemente a função Salary Adjustment, que seja capaz de fazer o reajuste salarial de um funcionário. Então, o programa deve receber o salário atual do funcionário e o reajuste em porcentagem. Tá. Então, ele vai querer aqui pegar o valor da porcentagem. Ó, o programa deve receber o salário atual do funcionário e o reajuste em porcentagem. Anualmente, o funcionário recebe um reajuste anual fixo de 5%. Ou seja, o salário dele vai aumentar todo ano 5%. Beleza? E o programa deve retornar o salário atual, o reajuste, o novo salário em 5 anos. Então, o que ele vai querer aqui? Que o novo salário em 5 anos seja reajustado para o valor. Ou seja, eu tenho R$ 1.000, vai ajustar 5%, depois 5% de novo, depois 5% de novo, 5% de novo e 5% de novo. Beleza? Então, como fazer isso aqui? Vamos lá, vamos fazer. Aqui é mais um exercício de matemática, né? Então, a gente sabe que o nosso reajuste anual vai ser de 5%, certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai pegar o salário dele em 5 anos. E o que a gente vai fazer? Vai pegar esse salário, certo? Vezes. Aqui é matemática, tá? 1 mais o reajuste dividido por 100 elevado a 5. Seria 5 anos. Ou elevado aqui até ao reajuste, né? Acho que ficaria mais correto. E aqui eu posso retornar o que me pede aqui, ó. Novo salário em 5 anos vai ser de... E ali eu troco pelo 5 years salary. E aí a gente pode já tentar rodar esse NPM teste aqui. E temos uma falha aqui, deixa eu ver se é do jeito que eu escrevi. Ah, legal. Olha só. Aqui ele espera só que seja só 2 números. Ou seja, aqui eu recebi um número quebradão. Tá vendo? Então, para eu corrigir isso, eu preciso que isso devolva arredondado aqui só esses 2 números e não esse número grandão. Então, para resolver isso aqui, né, vamos pegar aqui, eu posso colocar isso para ser fixado em 2 casas. Então agora, se eu tentar rodar o teste, olha só, ele passa. Porque agora ele volta só com as 2 casinhas ali. Então eu tenho que fixar as 2 últimas casas apenas e não mostrar aquele número gigantesco. Aí ficou com o dinheiro certinho. Então, esse requisito bônus 2 já está feito. Aqui, gente, eu não vou ficar tanto explicando a fórmula matemática, porque é basicamente só a gente jogar no Google como que a gente calcula um reajuste salarial, esse tipo de coisa. Então, no caso aí, é bem tranquilo, é só pesquisar qualquer coisa, tá? E aí, vamos pro requisito bônus 3. E vamos ver o que ele quer aqui, ó. Implemente a função highest e lowest, ou seja, já sei que essas duas funções são do mesmo requisito. E calcule quantas vezes se repete o maior número e o menor número de um array. Beleza? Então aqui, vou ensinar do jeito simples e depois do jeito mais difícil, que é o jeito que é mais curto, mas é mais complicado de entender, tá? Então, primeira coisa, nesse aqui, ele quer que a gente encontre o maior número. Isso a gente já aprendeu a fazer, ó. Get higher, pegar o maior número aqui, a gente já sabe que é só usar o map.max e espalha o array. E beleza. Vou até dar um return aqui, ó, no get higher. E vou dar um console log no highest
number. E aqui dentro, deixa eu pegar lá no teste um exemplo aqui de array. Aqui, ó, esse grandão aqui, ó. Beleza. Então, o maior número de dentro desse array é o 10. E de fato é, ó, o 10. E se repete aqui 4 vezes ainda. Beleza, eu quero saber quantas vezes se repete esse número. Então, eu vou criar aqui uma let, repetição, igual a 0. E vou fazer um for, let i igual a 0. E menor que, aqui seria o array.length. E mais igual a 1, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, se o array na casa i for estritamente igual ao get higher, ou seja, for estritamente igual ao maior número, eu vou somar 1 na repetição. Então vai ser repetição mais igual a 1. E aqui embaixo eu retorno a repetição. Certo? Opa. A repetição. Então o que acontece aqui? Eu vou pegar o maior número usando isso e vou criar uma variável de repetição que vale 0. Eu vou pegar os números que estão dentro do meu array, passando por todos dentro deles aqui, e os que forem estritamente igual ao maior, ou seja, tipo 10 é igual a 10? É. 10 é igual a 10? É. Então ele vai somar quantas vezes isso se repete. E no final, só repete quantas vezes isso se repetiu. E é isso. Acabou, gente. O de baixo é exatamente igual, só que com o menor. Beleza? Então a gente precisa achar o menor número. E a gente vai fazer isso. Deixa eu só copiar o array aqui para usar ele de novo, tá? Então aqui a gente vai usar o console.log lowest number, tá? E eu vou passar esse array aqui dentro. Vou dar um console.log aqui no... Bom, console.log não, né? Vou dar um return no array. E beleza, ó, ele já me trouxe o array aqui. Então eu quero achar o menor número. Então const get, sei lá, lowest igual. Aí você vai colocar o math.min, espalhar o array aqui dentro. E vamos pegar o menor número. E provavelmente vai ser o 1. E vamos repetir ele mais vezes aqui, ó. Vamos repetir ele 2, 3, 4 vezes. Então, ó, o menor número encontrado aí dentro é o 1. Então eu quero saber quantas vezes isso se repete. Ótimo. Quero saber quantas vezes se repete. Então, vou pegar o meu array aqui no return, tá? Ó, o meu array, tá? Ó, vai voltar o array. Eu quero filtrar dentro dele um número que seja estritamente igual ao menor. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Dentro do meu array, eu vou filtrar um número que esteja lá dentro que seja estritamente igual ao menor número que eu encontrei dentro dele. Então quando eu rodar isso aqui, olha só. O menor número são os uns, que se repetem várias vezes. Então, isso é um array com 4 índices. Está se repetindo 4 vezes. Então, se eu colocar um ponto length aqui na frente, o length desse array vai ser 4. Porque tem 4 números dentro dele. Idênticos que se repetiram. E no final, ele dá 4. Então, tem duas formas de resolver esse requisito aqui. Seria dessa forma aqui. Se você dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo e só mudar uma coisinha ou outra ali, vai funcionar. Ou dessa forma aqui, filtrando e usando o length no final. Então, se eu usar aqui o npm test no highest, olha só. Ele vai passar o meu requisito do bônus. Então, o requisito 13 está feito também. Então, agora, eu preciso lembrar a branch que eu tô, que eu não lembro o nome que eu dei. Era Island Resolução. Então, eu vou dar aqui um git push, -u, origin main, Island Resolução. Vou mandar para o GitHub. Aí, já estamos aqui no repositório. Vou criar aqui meu PR. Aí, eu vou colocar aqui Island Ferreira. Resolução do vídeo. Create pull request. Aqui, olha, eu não fiz o PR do 2, do 3, aí do 4, 5, 6, 7, o 8 não fiz. Gente, aqui eu coloquei requisito 13 em vez de 3, não sigam o meu exemplo. Então aqui ele vai rodar o Evaluator, tá? A gente tem o Evaluator, vocês podem criar a branch de vocês aqui no repositório também.
dessa forma, ele vai rodar aqui como se fosse um projeto da Tribe mesmo. No caso aqui, eu que fiz tudo essa parte, mas ele roda tranquilo, tá? Vocês podem ver aqui que vai estar passando aqui os testes. Tem os consolog doido que eu dei aqui, que eu vou tirar agora. Ficou algum consolog para trás aí. Ah, depois eu tiro e mostro para vocês. Então, caso vocês quiserem ter acesso a essa solução, quando vocês acessam esse repositório aqui, você só vir aqui em Pull Requests e vai ter aqui, ó, Island, resolução do vídeo. Aí vai ter os requisitos aqui. Vocês podem clicar em cima dele para ver o código que eu fiz um por um. Ou vocês podem entrar no arquivo aqui mesmo, vir aqui em exercícios e abrir aqui. E aí vai estar aqui o código de cada um deles. Beleza? Gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Caramba, 1h15, velho. Nossa, nem sabia que foi tanto assim. Mas, gente, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela oportunidade. E espero que vocês tenham gostado aí. E isso aqui, pra quem caiu aqui, eu tô falando desse jeito porque foi uma aula dada na Tribe sobre esse projeto aqui. Foi elaborado com esses exercícios. Mas caso alguém caiu no vídeo aqui de paraquedas também, seja muito bem-vindo aí. E espero que tenha ajudado vocês também, beleza? Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.